Olá, amados, mais uma lição abençoada hoje desse quarto trimestre das lições da revista CPAD. Nesse trimestre muito abençoado, nos falando sobre até os confins da terra. Então, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estive ministrando aí a lição de número 1, que nos falou sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. E agora a lição de número 2, fazendo aqui esta pré-aula. A lição será ministrada presencialmente no domingo, dia 8. Então hoje, dia 6, sexta-feira. Então esta lição é de número 2, chamada Missões Transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Então, assista aí até o final, porque essas lições são uma bênção. Estamos falando aí sobre missões, sobre salvação de almas, sobre discipulado, mostrando a importância de se ganhar alma para Jesus, de se instruir as almas para o reino de Deus, ok? Tem aí várias playlists aí no meu canal. Você pode verificar vários vídeos, você pode assistir aí, tem vídeos aí de escola dominical, você vai lá, playlist escola dominical, tem lá vários vídeos, não é? Nos falando sobre outra playlist também, falando sobre ensino bíblico de alguns trimestres anteriores. Temos lá playlists sobre vídeos, que tem outros tipos de vídeos também. Então, são mais de 100 vídeos, são vários vídeos aí no canal, e toda semana eu gravo um vídeo novo aí de Escola Bíblica Dominical. De vez em quando eu gravo também outros vídeos para o canal. Então inscreva-se no canal, deixa seu like, ok? Sua inscrição, seu like, você comentar, interagir com o canal, compartilhe também, é muito importante, ok? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e ele anuncie, né? Assim para outras pessoas, e outras pessoas também sejam abençoadas e edificadas para a honra e glória do nome de Jesus. Então, coopere aí com o meu canal em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Texto áureo. Está aí em Gênesis, capítulo 17, versículo 14, que diz assim: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, e também o capítulo 17, do versículo 1 a 8. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porém o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Meu concerto contigo é: e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti
e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Então está aí o texto bíblico, o texto básico aí da lição, e temos aí a palavra-chave que é transcultural, visto que o tema hoje está nos falando sobre missões transcultural. Então, no decorrer aqui, logo no início, nós já estamos vendo aqui a definição dessa palavra transcultural, ok? A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Tópico de número 1, a natureza missionária de Deus. Subtópico 1, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Gênesis 12, 1 a 3. A expressão sai da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Então está aí, Hebreus capítulo 11, versículo 8, o escritor de Hebreus faz menção de Abraão, quando ele executa a ordem de Deus, ele obedece, ele sai de uma terra, como Deus falou, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrar. E ele foi sem saber para onde ia. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, 3. Essa promessa de respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gálatas 3, 16 e Gálatas 4, versículo 4. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Então, já vimos aí que Deus foi o primeiro missionário. Ele nos deu exemplo quando ele foi buscar Adão, que havia pecado, né? Quando ele disse: onde estás, Adão, aonde estás? Então Deus estava ali à procura de um homem que havia pecado, ok? Subtópico 2, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Gênesis 17, versículo 1, pelo qual nós já lemos anteriormente. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Gênesis 12, 1, isso é, iria para vários povos, para várias nações distantes, e nos alcançou até hoje, inclusive, ok? E vai continuar até a volta de Jesus. Então, Gênesis 12, 1 e Gênesis 17, versículo 5, 8. Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo.
Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus, conforme eu falei anteriormente. Subtópico de número 3. O nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 3, versículo 9, Isaías capítulo 55, no versículo 4. Tópico de número 2. O amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Subtópico 1, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, e também o versículo 16. O versículo 8 está escrito: quem não ama, porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio capítulo 33, versículo 3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Deuteronômio 7. Oséias capítulo 11, versículo 1. Deuteronômio capítulo 33, versículo 3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Deuteronômio 7, versículo 7. Então já falamos aí. Oséias 11, 1 e Malaquias 1, versículo 2 também. Em seu relacionamento com esse povo, num projeto de renovação de alianças em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deuteronômio 7, 9, Isaías 54, do versículo 5 ao 10. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. João 3,16, que é considerado o textuário da Bíblia, porque diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quer dizer, seu único Filho, ele deu por mim, por você, por todos nós, por toda a humanidade. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Então, é o amor de Deus que vai nos constranger a fazer a obra missionária, a ganhar almas para Jesus, nos preocupar com essas pessoas que ainda não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus e que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Subtópico 2, a redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Letra A, resgate para a libertação de um escravo, Levítico 25, 48, versículo 48 a 55. B, recuperação de um campo, Levítico 25, do versículo 23 ao 34. C, resgate de um macho primogênito, Êxodo capítulo 13, versículo 12 ao 16. D, resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo 21, do 28 ao 36. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Letra A, quando Jacó invoca: o anjo que me livrou de todo mal, Gênesis 48, versículo 15 e 16. B, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido, Êxodo capítulo 6, versículo 6.
Subtópico 3, a redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:7, Gálatas 3:13 e também capítulo 4, versículo 5. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Tito, capítulo 2:14, Hebreus 9:12, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, em Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que está escrito: porque não foi mediante o ouro e a prata que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, pela qual recebeste por tradição de vossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo, imaculado, incontaminado. Então, prosseguindo, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, versículo 25 e 28. No entanto, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Lucas capítulo 21, versículo 28, Romanos 8, 23, Efésios 1, 14. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Tópico de número 3, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Subtópico de número 1. Um Deus missionário, conforme falei, né? E na lição também citou aqui sobre Deus. É o maior exemplo de missionário. Ele já começou dando o exemplo. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Letra A queda do homem. Gênesis 3:15. Que ali tem a promessa do Redentor, a promessa de Jesus, que Deus, da semente da mulher, levantaria um que pisaria na cabeça da serpente. E estava se referindo, né? Está se referindo a Cristo Jesus. Letra B, o dilúvio. Gênesis 6:13. Letra C, a eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel. Gênesis 12:13, né? Então Deus chama Abraão, faz a promessa e diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todo mundo em geral. Então, Deus ali já mostra a sua preocupação, o seu amor por toda a humanidade e a sua intenção de salvar a todos através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, um Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoar-te-ei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Subtópico 2. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade, ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus. Bom, relacionamento vertical já está se referindo ao próprio Deus, ok? Vertical é para cima, ok? E horizontal se refere a nós aqui, aos seres humanos, ok? Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel
fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17, versículo 8, foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Isaías 24, 5 e Jeremias 31, 32, ok? Invalidada pela apostasia da nação de Israel, que se apostatou da fé, não é? Que abandonou a fé, que falhou em sua missão. Por isso Israel foi levado para o exílio na Síria, está aí, 2 Reis 17. Quer dizer, foi levado para o cativeiro, foi escravizado pelos assírios. Enquanto Judá, posteriormente, foi levada para o cativeiro em Babilônia, logo após, ok? 2 Reis, capítulo 25, e também 2 Crônica, capítulo 36. Subtópico de número 3. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja de Deus, que somos nós, ok? A igreja do Senhor Jesus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, onde Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então o sal, ele tem a função de temperar, e a luz tem a função de iluminar. Aonde chega a luz, as trevas desaparecem. E as trevas simbolizam o pecado, porém a luz simboliza Jesus e a sua santidade. As trevas simbolizam o pecado e o inimigo de nossas almas, ok? Então, somente o Evangelho de Jesus Cristo, somente a palavra de Deus, somente o poder de Deus pode iluminar, transformar, regenerar, santificar o pecador, ok? Então, vamos agora para a conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, conforme falei anteriormente. A partir de uma família. Que família é essa? Família de Abraão. Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, quer dizer, toda pessoa que crê em Jesus será salvo, ok? Todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra eternamente, né? Mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. É esse amor que estimula a igreja de Cristo levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. E ainda hoje, Deus não desistiu. Por isso ele conta conosco, com seus discípulos, com os servos de Deus, com as servas de Deus, em geral, independente de cargo, independente de ministério. Deus conta com todos nós. Por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Então está aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Esta é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem, que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo e alcance a salvação. Então, essa é a vontade de Deus. Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, que você possa ser uma bênção, que você possa levar esse evangelho
esse evangelho aos pecadores, às pessoas necessitadas, problemáticas. Por quê? Porque é urgente, porque a Bíblia está se cumprindo e Jesus está voltando. Então, a próxima lição é a lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Então, se inscreva no canal, ok? Deixa seu like, isso é muito importante, ok? Para o crescimento do canal, ajude esse canal a crescer, ok? A atingir 1.000 inscritos, porque depois de 1.000 inscritos, o YouTube divulga mais ainda, ok? Então, se inscreva, deixa seu like, comente, compartilhe, ok? Então, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.